Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Eu estou muito bem. Bom, eu sou a Doris Lebon e estou aqui para te incentivar a ler a Bíblia, para tirar a preguiça das vossas cabeças, das vossas vidas, porque é através da leitura que nós vamos adquirir conhecimento, vamos conseguir discernir certos problemas que vemos acontecendo na nossa vida, como solucioná-los, sem exatamente ter que pedir conselhos às pessoas. Não estou aqui a dizer que não é para nós pedirmos conselhos às pessoas, não. Nós sim devemos pedir conselhos, mas devemos procurar as pessoas certas para pedir conselho, porque é muito dos conselhos que a gente consegue falhar. Através de conselhos errados, nós podemos falhar. Então, por que não buscar mais conhecimento? Por que não buscar mais sabedoria para não termos que toda hora estar aí a pedir conselhos e estarmos sempre a cair por causa dos conselhos alheios? Na Bíblia nós já temos essa grande dimensão, este conhecimento, este vasto conhecimento da vida no nosso cotidiano. É o mesmo que acontece da escola, né? Nos jovens, que aquela pessoa ela tem prova e ela não estuda, ela não lê, ela não pratica os exercícios em casa, porque ela sabe que chegando lá na sala de aulas eu vou pedir ajuda ao meu colega, eu vou pedir ao meu colega para me passar os exercícios. E é assim que ela vai sempre sendo, ela vai se tornando uma pessoa preguiçosa porque não gosta de ler. Quando era pequeno, quando era jovem, não estudava, e mais para frente ela também se torna um adulto que não entende da vida e que qualquer problema que ela passa, ela vai contar a alguém, vai pedir ajuda a alguém, sendo que essa pessoa não vai ter capacidade de lhe ajudar. Porque muitas das vezes os problemas, para nós solucionarmos, nós temos que também ter conhecimento da vida. Nem todos os problemas nós vamos conseguir solucioná-los pedindo ajuda às pessoas. Muitas das vezes nós é que devemos saber solucionar os nossos problemas com a ajuda de Deus, ajoelhando no seu quarto, orando e pedindo a Ele para te mostrar uma direção, uma luz, porque nem sempre as pessoas têm uma solução para ti. Então, hoje nós vamos ler o 1 Coríntios, do capítulo 3. Vamos estudar o capítulo 3. É um capítulo que fala sobre as dissensões entre as pessoas, as divergências, os conflitos entre as pessoas, mas aqui propriamente fala nas igrejas. Então, o título já diz: o espírito mundano causa dissensões nas igrejas. E nós já sabemos que isto acontece já não só nas igrejas. Eu levei este capítulo porque é para falar do geral, não é só esse tipo de espírito mundano não ataca só nas igrejas, ataca em todos os lugares, entre colegas de trabalho, nas escolas, entre amigos, nas relações amigáveis, amorosas, entre casais, entre pais, entre filhos, pais, filhos, mãe, amigas. Em todos os momentos da vida nós temos dissensões, nós temos divergências. É por isso que eu gostei deste capítulo, para nós aprendermos muito sobre o que o apóstolo Paulo vem nos explicar aqui. Vocês lembram do apóstolo Paulo? Lá num dos meus estudos bíblicos, eu falo da conversão do Saulo. O Saulo é o apóstolo Paulo. Ele, quando se converteu, recebeu esse nome pelo Espírito Santo, o novo nome dele, que foi o Paulo. Então, ele se tornou um apóstolo, porque ele entregou a vida dele a Deus e ele mudou completamente de vida e passou a entregar a palavra às pessoas. Ele passou a pregar a palavra nas igrejas, nas ruas, em qualquer lugar onde ele estava. Ele já era uma pessoa que pregava a palavra. Por isso que ele conseguiu ter uma grande sabedoria e fez alguns livros da Bíblia, o 1 Coríntios, 2 Coríntios, os Hebreus, ele que fez. Então, quando vocês forem lá ouvir o meu estudo bíblico, vocês vão saber um pouco da história do apóstolo Paulo. E é isso. E ele já estava nas igrejas, ele já ensinava as pessoas, pregava, ajudava as pessoas que tinham conflitos, que tinham divergências em qualquer área da sua vida, porque ele já tinha ganhado esta sabedoria. O Espírito Santo já estava com ele, então ele já tinha uma grande sabedoria, por isso que ele conseguia ajudar as pessoas. Então, hoje vamos falar deste espírito mundano. Este espírito mundano, a Bíblia já diz que teres um espírito de conflito, tu seres uma pessoa conflituosa, é porque é um espírito mundano, não é um espírito de paz. Esse espírito não traz paz entre as pessoas.
não traz alegria, não traz harmonia. Então, tudo que não traz alegria, não traz felicidade, não traz harmonia, é espírito mundano. Mundano vem de sujo, vem de uma coisa negativa, uma coisa feia. Então, vamos estar aqui, vamos ler juntos. Eu quero que vocês peguem aí as vossas Bíblias para nós lermos o capítulo 3. 1 Coríntios do capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contentas e dissensões, não sois, porventura, carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e de edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Eu vou dar aqui uma pausa no versículo 10 para falar um pouco sobre isto, que Paulo estava aqui a explicar nas igrejas, porque nessa época com certeza já existiam pessoas que diziam, não, eu sou a favor do Apolo. Apolo é um outro que também, com certeza, ele também pregava a palavra, entregava a palavra às pessoas nas igrejas. E isso o apóstolo Paulo já estava a explicar aqui, que as pessoas não deveriam ser conflituosas em dizer que eu gosto mais da pregação do Paulo, eu gosto mais da pregação do Apolo, porque isso traz conflito nas igrejas, isso traz inveja entre as pessoas. Vocês percebem? Imagina tu dizer, estás numa igreja, lá tem vários pastores, e tu dizes, eu gosto do pastor João, o pastor Pedro não prega bem, e tu estás ali a dizer, estás a semear contenda entre pastores, e um pastor vai ouvir. Imagina que passa ali um pastor e escuta aquilo, então fica algo ofensivo para o outro pastor. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando, que nós não devemos criar contendas entre as pessoas, porque vai criar inveja. Isso também acontece muito nas casas, entre irmãos. Um pai ou uma mãe tem o hábito, né, de comparar os seus filhos, que é errado. Nós não devemos ter esse hábito de comparar, mesmo que a gente perceba que o outro é melhor que o outro, porque isso é normal entre filhos, entre irmãos. Sempre vai ter um que se calhar é mais inteligente, tira boas notas, ou se comporta melhor, ou é mais asseado, organiza mais a casa. Cada um tem o seu defeito e tem a sua qualidade. Então é feio e é errado os pais criarem essas comparações entre os irmãos, porque ali vai existir contenda, vai existir briga, vai existir inveja entre os irmãos. Imagina que um tira boas notas, o outro não consegue tirar boas notas, ele não é tão bom, ele não tem uma boa... não é inteligente, não tem uma boa memória. E tu, mãe, ou tu, pai, tá dizendo, olha, tu não tiras boas notas, até fulana X é melhor que tu, vê lá. Então isso é criar contenda. O outro irmão que não tira boas notas ou que não se comporta bem, ele vai se sentir mal. Ele vai até pode olhar o outro de uma maneira errada, de uma maneira negativa. É aí até onde cria mais brigas, mais discussões, quando os pais não estão, eles não são amigos, eles não são unidos, não conseguem se dar bem, porque os pais já criaram esse tipo de contendas, esse tipo de dissensões entre irmãos, não só mesmo entre pais. Nós às vezes também temos esse problema
de jogar isso na cara para os nossos pais, que tu não prestas, a mamãe é que é melhor que tu, ou o papai não presta, a mamãe é que é melhor que tu. Mas sendo criança, pronto, as crianças elas não têm muito discernimento, elas não têm sabedoria, mas os pais não, os pais eles já têm sabedoria. Então eu aconselho a ti, ou minha mãe, ou meu pai, tu que tens filhos, não faça comparações com os seus filhos, não só dentro de casa, mesmo comparando com pessoas de fora, com um primo ou uma vizinha que se calhar tira boas notas ou que se calhar se comporta bem. A melhor maneira é educar o seu filho da maneira que tu queres que ele mude, como tu queres que ele se comporte, como ele deve agir, como ele deve estudar. Se tu achas que ele deve estudar mais, ajuda ele, encontra um explicador, ou seja, estou ali presente na vida dele, ensinando a ele, dando ele lições lições da escola, para ele poder praticar sem precisar de comparar, sem precisar de jogar na cara que tu não prestas, que olha, o melhor é aquele, olha, o melhor é aquele, até aquele faz isso melhor que tu. Então isso é criar dissensões na casa, é criar inimizade entre irmãos, entre colegas, né? E é o que o apóstolo Paulo já está nos ensinar, que isso é um espírito mundano. Então imagina que tu estás a criar um espírito mundano dentro da sua casa, porque esse espírito mundano vai ficar, não é só para ti, vai contaminar a todos que estão ali na casa, vai contaminar a todos e vai ser uma família destruída. E é assim que o demônio age nas famílias, dessa maneira. Ele vai começar fazendo essas comparações pequenas, e quando a criança cresce, ela vira um adulto cheio de ódio, um adulto rebelde, um adulto que não respeita os pais, mas por causa dessas dissensões, esses conflitos, essas divergências que já foram criadas desde pequenino. Então o apóstolo Paulo está nos a explicar isso nas igrejas, que também tem acontecido isso entre os irmãos, tem feito essas comparações de que eu sou melhor que aquele, ele é o melhor que o outro. Então não é para a gente comparar isso nas igrejas. E tem até pessoas, tem crentes que quando vão numa igreja e aquele apóstolo ou tal profeta que entrega a palavra ou que profetiza as pessoas, no dia que esse tal profeta ou apóstolo ou pastor não foi, essa pessoa vai voltar para casa mal disposta. Essa pessoa muda, até se calhar pode não acabar a missa inteira, a missa ou o culto inteiro, porque não estava aquele pastor que ele gosta ou que ela gosta. Então, afinal de contas, tu estás a ir ali por Deus, para ouvir a palavra de Deus, ou estás a ir por causa do pastor? É aqui onde o apóstolo Paulo está a explicar que quem dá essa sabedoria é Deus. Quem dá essa sabedoria, esse discernimento é Deus. Jesus Cristo é que nos ensina a ser melhor dia após dia. Então, se tu vanglorias os pastores, os profetas, não estás a vangloriar a Deus, porque a única pessoa que nós devemos vangloriar, honrar e glorificar é Jesus Cristo, é Deus, Jesus Cristo. Então nós não devemos estar aqui a glorificar e a honrar pastores, devem ter muito cuidado com isso, porque eles são criaturas normais. Depois a gente já ora como se eles fossem pessoas santas. Não existiu mais nenhum santo aqui na terra, meus irmãos. São pessoas que simplesmente estão a seguir com os mandamentos de Deus, são as pessoas que estão a ser guiadas pelo Espírito Santo para entregar as palavras às pessoas, para terem mais almas que estão perdidas, estão a salvar mais almas para ao paraíso. Então não são santos essas pessoas, são pessoas normais, comuns, que podem pecar, e tu estás aí a honrar a ele, a glorificar a esse pastor ou a profeta. Não, está errado, isso é pecado. A única pessoa que nós devemos glorificar e honrar é Deus e Jesus Cristo, nosso Senhor. Então é isso que eu estava aqui a querer deixar para vocês. Devem ter muito cuidado em discernir esse tipo de gostar. Ora, porque sim, tu gostas da maneira que um pastor prega, tudo bem, mas devem ter muito cuidado em não comparar os pastores nas igrejas, porque isso é muito perigoso. Estás a criar, é um espírito mundano que está aí a ser semeado na igreja e que pode criar inveja entre pastores, pode criar intriga entre pastores. Então vamos ter muito cuidado com isso. Vamos dar continuidade no versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele.
porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então aqui o apóstolo Paulo também está a explicar que nós vamos ver as obras das pessoas, vamos conseguir ver o Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo agindo nos pastores, nas pessoas, simplesmente pelas suas obras. É com o tempo que a gente vai perceber isso, porque aqui já explica que quem vai edificar as igrejas vão ser esses pastores. Então vamos conseguir ver quando realmente a igreja, ela é uma igreja onde as pessoas têm restauração, tem mudança, as pessoas mudam, as pessoas estão lá em massa, os pastores conseguem chamar novas criaturas, novas pessoas para fazerem parte daquela igreja. Então essa é a obra desse pastor. Nós conseguimos ver através da obra, através da manifestação das pessoas, através da mudança e transformação das pessoas pela renovação do Espírito Santo, porque é só pela palavra do pastor. Quando ela é ungida pelo Espírito Santo, quando esse pastor é ungido pelo Espírito Santo, ela consegue tirar palavras que conseguem entrar fundo numa pessoa e fazer uma mudança nessa pessoa. Então é aqui onde o apóstolo Paulo vai estar a dizer que vamos conseguir ver que se alguém formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, são bens, isso não vai ser nada, mas a obra é que vai se manifestar. Na verdade, a obra é que vai se perceber, é que vai se declarar. Vamos conseguir ver pela mudança e transformação das pessoas, não é só pelos bens materiais. Nós não conseguimos ver a transformação de uma pessoa, a renovação de uma pessoa pelo Espírito Santo, porque tem novo carro, ou casa, ou casou. Não, é pela obra, é pela sua atitude, pelo seu comportamento, pela sua mudança de vida. Porque nós já sabemos que até o demônio, quando quer, ele te dá. Ele pode te dar um casamento fracassado, ele pode te dar um emprego onde aquela empresa só tem burladores, só tem pessoas falsas, que adquirem os bens através de enganar contratos falsos com as pessoas, e tu estás a trabalhar naquela empresa e estás a ganhar dinheiro. Então aquele dinheiro é um dinheiro do mal, é um dinheiro da maldade, é um dinheiro que vem pelo fruto dos enganos entre as pessoas. Então tu estás ali a ganhar dinheiro, sim, estás a ter um carro novo, ou estás a prosperar, né? Fisicamente tu estás a prosperar, mas no mundo espiritual tu estás a ser puxada pelo Satanás, porque os bens que tu estás a adquirir não vêm de Deus, não são bens de Deus. Então não adianta nada tu teres ouro, prata, bens e tudo aquilo estás a adquirir de uma maneira errada, de uma maneira maligna, de maldade, roubando as pessoas, enganando as pessoas, se prostituindo. Então isso tudo não para Deus não muda nada. Para Jesus Cristo isso não é nada. Para os olhos humanos, sim, pode sim estar a parecer que estás a prosperar, mas só com o tempo é que a gente vai ver, as obras vão se manifestando na sua vida, pelo tempo em que tu vais mudar. A transformação vai se mudar dia após dia, pelo seu comportamento, pelo seu estado de vida, pelo seu físico. Por que vocês acham que existem pessoas que têm bens, têm tudo, têm um bom casamento, se calhar parece que é um bom casamento, mas é casado e depois fica com depressão, e depois fica com problemas, está sempre em conflitos em casa, discute sempre em casa, no trabalho, no local de trabalho, essa pessoa não está bem com ninguém. Por que será? Porque ela tem um espírito mundano, ela tem um espírito de divergência, de dissensão. Dissensão é um espírito de discórdia. Ela discorda, onde ela está sempre tem que discordar com as pessoas. Ela é uma pessoa amarga, ela só consegue ver maldade nas pessoas. Ela é uma pessoa intriguista, gosta de fazer intriga entre as pessoas, entre colegas. Quando está com uma pessoa, ela fala mal da outra pessoa. Quando está com aquela pessoa, ela fala mal da outra pessoa. Então, essa pessoa tem um espírito mundano. Por isso que a Bíblia está nos a explicar que devemos tirar das nossas vidas esse espírito mundano. Que se tu tens esse espírito mundano, vigia-te. Veja se tu precisas de mudar, precisas de te transformar. Porque isso vai trazer discórdia e inveja ao seu redor. E não vais ser uma pessoa de Jesus Cristo. Podes dizer que vais à igreja, queres mudar, mas se ainda tens esse espírito mundano, é necessário mudar. E vamos continuar. No versículo 13, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um.
Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Então entenderam que se a obra que a gente faz deve permanecer, as coisas de Deus devem prevalecer. O que não prevalece, o que pega fogo, não é coisa de Deus. Se Deus permitiu que o fogo entrasse numa casa ou destruísse um carro, é porque aquilo não era para ser, não vinha de Deus. Isso é para a gente aprender. A Bíblia nos ensina nesse sentido. Se aquilo pegou fogo, se aquela obra não permaneceu, não continuou, então não era de Deus, não era para ser. Então não vinha de Deus. E aqui já diz, no versículo 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco por ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Glória a Deus. Eu termino aqui no capítulo 3. Então, aqui o apóstolo Paulo está a explicar que até os sábios que acham que sabem de tudo, ainda não sabem nada. Ainda não sabemos de nada. As pessoas devem ser humildes. Ainda temos que aprender. Nós podemos sempre aprender em qualquer parte da vida. Até um adulto, um presidente, um rei, pode aprender até com uma criança de 10 anos, de 8, de 5. É aqui o que o apóstolo Paulo está nos ensinando, porque às vezes quando a pessoa já é um doutor, já é um filósofo, já é um psicologista, já é psiquiatra, ela pensa que eu já tenho tudo na vida, eu já não preciso aprender de ninguém porque eu sou mais inteligente. Não é verdade, nem sempre. Tu podes sempre ser sábio, mas has de sempre ter que aprender. Has de sempre que baixar a guarda, ser humilde. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando a sermos humildes. Não é porque tu és sábio que quando estás entre as pessoas não podes deixar ninguém falar, porque tu sabes de tudo. Não, temos que deixar o outro falar, mesmo que ela seja ignorante, mesmo que pareça que o que ela está a falar não faz muito sentido. Nós temos que deixar a pessoa terminar de falar, não logo cortar a pessoa. Isso é o que o apóstolo Paulo está nos ensinando, que Deus vai provar essas pessoas, porque vai entrar nos próprios sábios. Deus vai entrar e vai lhes tirar toda a sabedoria. E são essas pessoas que depois um dia são sábios quando jovens e quando envelhecem ficam dementes. Até parece que ficam bebês. Vocês não conhecem pessoas que eram doutores, faziam isto, faziam aquilo, mas quando envelhecem parece que viram burros, ignorantes. Até uma pessoa, qualquer pessoa pode enganar essa pessoa que era sábia quando era jovem. Porque Deus está a dizer que essa pessoa não pode se glorificar. Não pode dizer, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque tudo vem pela graça de Deus. Toda a sabedoria que a pessoa adquire, Deus é que decide dar a essa pessoa. Então, se Ele dá, um dia Ele pode tirar. É por isso que nós devemos sempre agradecer por tudo que nós temos. Devemos agradecer a Deus, porque é Ele que nos dá essa sabedoria. Então, um dia Ele pode nos tirar essa sabedoria. Vocês acham que como é que deve ser para uma pessoa que era um psiquiatra, um cirurgião, e na sua velhice ele adquirir Alzheimer ou adquirir a demência, não reconhecer ninguém, não conhecer o seu próprio nome, finalizar a sua vida numa cadeira de rodas em que ele faz todas as necessidades ali. É um fim triste. É um fim triste esse. Então é o que o apóstolo Paulo está nos ensinando, que não vamos terminar dessa maneira. Porque quem se glorificar muito vai terminar mal. A sua velhice vai terminar muito mal. Porque tudo vem de Deus, tudo é de Deus. O presente, o futuro, Ele é que sabe. Nós não sabemos o dia do amanhã. Então não devemos, porque é um mendigo, porque é um sujo,
nós devemos lhe olhar assim e lhe ignorar. E nós, porque somos limpos ou porque somos sábios, sempre com o nariz empinado. Não. O apóstolo Paulo está nos ensinar que nós devemos baixar a guarda, devemos ser humildes e devemos também ouvir dos ignorantes. Não é porque eu sou inteligente, eu sou uma pessoa sábia, que não posso ouvir a outra pessoa. Devemos sempre deixar a pessoa terminar de falar. Bom, então era essa palavra que eu vim aqui deixar, meus irmãos. Espero que vocês tenham gostado deste estudo bíblico. Então, até a próxima quinta-feira. Não se esqueçam aí de deixar like, qualquer dúvida, sugestões, crítica, podem deixar aí nos comentários que eu vou responder, eu vou ler tudo para vocês, tá bom? Deixem aí um like e partilhem para as pessoas que vocês acham que gostam de ler a Bíblia, mas não têm preguiça, não sabem como começar, não entendem os versículos bíblicos. Então partilhem para essas pessoas. E a gente se vê na quinta-feira. Tchau!